Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Juízes. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos falando dos juízes propriamente ditos, nós já estudamos alguns deles e estamos hoje terminando este período, o período dos juízes. Então, nós já vimos até Jefté, Otoniel I, Eude II, Sangar III, Débora IV, Gideão V, Tola, Jair, Jefté. E hoje nós vamos estudar então o nono, Ibsam, Elon, o 10º, Abdon, o 11º, e fechamos com Sansão. Muito bem, Ibsam, pouca coisa se sabe dele. Ele devia ser uma pessoa de grande posição, uma posição social, de uma riqueza bastante significativa, porque a Bíblia fala do número de filhos que ele tinha. Isto era uma mostra de uma posição e de uma riqueza. Engraçado que ele não fez os seus filhos casar dentro do seu clã, dentro da sua tribo. Ele diz que ele traz ele leva as filhas para casarem fora e ele traz esposas para casarem, né, com seus filhos. Este Ibsam era da tribo de Zebulon. O outro juiz, que também pouco se sabe dele, era da tribo também de Zebulon. Sabe-se que ele foi sepultado no vale do Aijalon, que ficava em Zebulon e nas vizinhanças de uma localidade chamada Rimon. É a única coisa que se sabe dele. Abdon, nós sabemos mais um pouquinho. A gente sabe da cidade, que era Piratom, uma cidade que ficava a 10 quilômetros a oeste e sudoeste de Sidom, então muito próxima de Sidom. Esta cidade era também a cidade de nascimento do capitão de Davi, do capitão da guarda de Davi, que era Benaia. E esta cidade ficava no território de Manassés. Ele também era um homem de prestígio, segundo conta o número de filhos e o número de netos e de suas montarias. Então, isto era o que ficou destes homens, né? Só lembrando que Ibsam, ele julgou por 7 anos, Elon julgou por 10 anos e Abdon por 8 anos. Nós não sabemos se foi ao mesmo tempo, nós não sabemos se foi na sequência. Mas a gente sabe que eles foram famosos o suficiente para serem mencionados na Bíblia. E aí nós chegamos ao último dos juízes e um dos mais famosos dos juízes, que era Sansão. Naquela época, quando Sansão estava para nascer, o povo estava sofrendo uma opressão muito grande. Os filisteus aumentaram a opressão, eles já estavam oprimindo antes, mas eles agora aumentaram essa opressão. E eles vão seguir oprimindo no tempo de Sansão, em Samuel, e vai ser decisiva a passagem dos juízes para a monarquia, para o reinado, exatamente por causa desta opressão. E aí o povo ele vai exigir um rei e o rei vai ser Saul. Saul não consegue dominar os filisteus, inclusive ele é morto numa das batalhas, né, pelos filisteus, e só Davi é que vai ser o rei que vai dominar os filisteus, vai acabar com eles. Eles se estabelecem mais ou menos, a gente já viu no outro vídeo, mais ou menos na época de 1200 por aí, e eles forçam uma das tribos, a tribo de Dan, para migração para o norte. É o que a gente vai ver no finalzinho do livro de Juízes.
Aqui as principais cidades da Filisteia, Asdod, Ecrom, Gate, Asquelon e Gaza. Né? Então, esta era a Pentápolis, ou seja, as 5 cidades principais. Foram 40 anos de opressão, até que Sansão, que era da tribo de Dan, que estava ali, a tribo de Dan é bem próxima a essa invasão, até que Sansão fosse levantado. Sansão foi votado ao nazirato. Bom, nazireu quer significar uma separação, uma consagração. E ele foi consagrado desde a concepção, até porque o anjo, quando foi falar com a mãe de Sansão, que não é citado, o nome não é citado, ele diz que ela, inclusive, tinha que se abster de algumas coisas, cumprindo o voto de Nazireu, enquanto Sansão era formado no seu ventre. O voto de Nazireu implicava em 3 observações. Eles tinham que observar o seguinte: ele não podia tomar vinho, fermentação de uva, ou seja, vinho, ou qualquer tipo de bebida fermentada, qualquer outro tipo de bebida alcoólica fermentada. Não podia. Não podia cortar o cabelo e não podia tocar em cadáver. Então, estas eram as exigências para que alguém fosse nazireu. Nós vamos ver que Sansão teve uma vida extremamente dissoluta. Destas 3 exigências, ele só cumpriu uma: não cortar o cabelo. Porque todas as outras exigências, de um jeito ou de outro, ele acabou descumprindo. Ele, na verdade, era um rebelde. Ele se comportava como se fosse um delinquente. Né? Os autores dizem isso. Mas mesmo assim, mesmo não sendo uma pessoa que nós possamos dizer, poxa, esse foi um exemplo de obediência ao Senhor, de obediência aos mandamentos, mesmo assim, Deus o utilizou para o fim a que ele se destinava. Ele foi dotado do Espírito do Senhor desde o início. Ele recebeu também aquela unção chamada carismática, carisma, que é a graça do Senhor, desde o início, assim como todos os outros juízes antes dele. Então, ele tinha o Espírito do Senhor com ele? Sim, ele tinha. Ele só agia de um jeito que não era muito próprio para um servo do Senhor, mas ele fez de um jeito ou de outro, a sua maneira, a missão. E por isso ele se envolveu em muita confusão. Na verdade, ele não deveria ter se metido em tanta confusão se não fosse a rebeldia dele. Bom, a cidade é próxima a Bet-Semes. Semes quer dizer sol. Bet-Semes, casa, Beit, né? Bet-Semes, casa do sol. E o próprio nome dele, Sansão, vem de Semes, que quer dizer sol. Vejam a proximidade ali e a tamanha influência que o povo tinha em relação ao povo de Deus, né? Que eles então tinham bastante nomes que se assemelhavam aí a nomes que não eram israelitas, tá? A cidade estava na fronteira entre Dan e Judá, bem pertinho de Jerusalém, a 20 quilômetros de Jerusalém, e, portanto, na porta dos filisteus, portanto, ali do ladinho dos filisteus. O pai era Manoá e a mãe, não se sabe o nome, era Esther. Num determinado dia, o anjo do Senhor vai até a mãe e anuncia o seu nascimento e fala sobre a condição de Nazireu. Na primeira vez que ele fala, só ela escuta. Manoá quis também ouvir,
ora ao Senhor e pede que o anjo volte para falar com ele e para instruí-los em como criar a criança. Ele cresceu no campo de Dan, que eles chamam de Mané Dan, o que podia ser um campo de refugiados que estava a mais ou menos 13 quilômetros de Kiriat Jearim. Este homem que tinha uma aparência de anjo, na primeira vez, como nós vimos agora há pouco, ele fala somente com a mãe. A mãe fala a mensagem para Manoá, para o seu esposo, que pede para o anjo voltar. E o anjo volta e dá a mesma mensagem para Manoá. Manoá então pede para que ele fique para compartilhar uma refeição com ele. O anjo diz: tudo bem, eu fico, mas eu não vou comer. Você faça o seguinte: pegue isso tudo que você iria me dar como refeição e ofereça em holocausto a Deus. Ele foi então tratado como um homem especial, um homem semelhante a um anjo. E lá pelas tantas, Manoá pergunta: qual é o teu nome? Eu vou insistir. Que nome é você para que eu possa te honrar? Dizer um nome naquela região indicava o caráter da pessoa. Então, quando você fala o nome, você fala o caráter. E ele então disse: eu não vou dizer o meu nome, porque o meu nome ele é secreto. A palavra que ele é utilizada aqui é separado, transcendente, inefável. O meu nome é maravilhoso. E isso nos lembra um dos nomes que é aplicado ao próprio Senhor. Quando Manoá oferece essa refeição, isto era uma regra de etiqueta naquela região. Isto era tratar muitíssimo bem, era oferecer comida para alguém. O anjo, então, quando ele sugere que isso seja dado em oferta, isso é feito, né? Manoá, então, dá em oferta, inclusive com oferta de manjares ou de cereais. A gente já tinha visto isso, aconteceu a mesma coisa lá com Gideão. Ele fez a mesma coisa, nós temos que esta oferta é chamada de minhá. Se o amado quiser, nós temos um vídeo que fala exatamente o significado e como se faziam todas estas ofertas. Importantíssimo, quando ele oferece estas ofertas, essa oferta era queimada ao Senhor, o anjo então desaparece, ele sobe junto com a fumaça, com o fogo do altar. Então ele desaparece. E isso assusta bastante Manoá. Ele diz: ah, meu Deus, agora o Senhor vai nos matar porque nós vimos Deus face a face. Isso era crível naquela época. As pessoas achavam que ninguém podia ver a face de Deus e quem visse a face de Deus seria então morto. É claro, a esposa disse: mas não tem lógica esse teu pensamento. Se fosse para nos matar, ele não iria dar esta missão que nós temos. Então nós já teríamos morrido. E aí Manoá se acalma. Logo em seguida vem o conto de que Sansão se enamora pela primeira vez. Ele vai a Timna. Timna ficava a uns 6 quilômetros da cidade dele, de Zorá, e era uma cidade filisteia, ou seja, ele vai para lá e ele se enamora de uma mulher filisteia. Até isso foi uma questão de briga na família, porque o pai disse: mas não tem ninguém aqui, nenhuma mulher da nossa tribo que te agrade, você vai precisar ir para lá e pegar uma mulher filisteia, esses incircuncisos, ele fala assim. Incircunciso era porque tanto Israel quanto a maioria das tribos em volta faziam a circuncisão, menos os filisteus. Os filisteus não faziam. Então, quando ele disse incircunciso, ele está falando exatamente dos filisteus. Tá?
E, então, era um casamento diferente, era um tipo de casamento que existia naquela época, era as pessoas se casavam, o marido era um marido visitante, Jos Musarib. Então, ele não coabitava com a esposa, ele visitava a esposa levando presentes de tempos em tempos. E a mulher ficava na casa do pai. E ela era casada com esta pessoa. E era isso que Sansão queria fazer. Então, um dia eles foram lá, Manoá, a família toda foi lá para acertar os detalhes do casamento. No trajeto para ir para lá, sem que os seus pais soubessem, ele acaba sendo atacado por um leão e ele mata esse leão. Ele estraçalha com as mãos nuas, sem nenhuma ferramenta, e deixa o leão lá morto. Numa outra viagem que ele fez, quando eles estavam indo, à medida que eles estavam andando, o seu pai também não viu, a sua família não viu. Quando ele foi ver, deixa eu ver o leão, né, que eu matei da outra viagem. Ele foi até a carcaça do leão e dentro dessa carcaça do leão estava formada uma colmeia, então algumas abelhas habitaram dentro do leão. Muito provavelmente não havia mais carne nem nada, porque já tinha sido comido pelos animais silvestres. Então só a parte de fora, né, ficava e a abelha entrou fazendo o mel. E ele catou isso tudo, né? Imagine se ele não tivesse voto de nazereato, né? Ele catou, mexeu lá no cadáver e veio comendo mel, entregou mel para os seus pais, etc, etc, e ficou por isso mesmo. Na festa de casamento, era comum que eles se divertissem de alguma forma. E aí um deles provocou Sansão, né? E Sansão acabou falando um enigma, desafiando aquele chamado corpo da guarda, ou os companheiros, os filhos do noivo. Então, o que acontecia? Existia um grupo de pessoas, como hoje nós temos os padrinhos, né? Do noivo, da noiva, existia um grupo de pessoas que cuidavam da festa, que não deixavam a coisa debandar para violência, etc, etc. Mas como era Sansão, na verdade, aquele corpo da guarda estava ali para guardar os filisteus de Sansão. E esse corpo, então, da guarda foi desafiado por um enigma. Que enigma era? Era esse, aquele do mel, o mel. Que, então, do leão, né, que foi alvo, que foi receptáculo da colmeia. Então ele faz o enigma, né, do feroz, do forte, nasce o que come, né, nasce a doçura, cresce a doçura. Eles não conseguiam encontrar resposta e eles tinham sido desafiados no sentido de que se eles não encontrassem resposta, eles deveriam pagar 30 roupas de festa, que eram caríssimas. Para cada um. Eles teriam que pagar isso para Sansão. E eles ficaram muito zangados. Eles foram até a noiva e disseram: poxa, você aqui nos convida e aí você deixa com que aquele judeu, aquele Sansão, ele nos faça uma coisa dessa? Não, se você não conseguir a resposta, você vai se ver conosco, nós vamos, né, fazer algo contra você. E ela, então, muito assediada por esta ameaça, ela acaba pedindo a Sansão a resposta. Sansão dá a resposta de que era o leão, que era o feroz, era o que come, e dentro dele a abelha, o mel, que era doce. E aí ele ficou muito irritado, né? E o que ele fez? Ele tinha que pagar a aposta, né? O desafio. E isso aconteceu no último dia. O último dia era o dia de coabitação, era o dia em que se confirmava o casamento, quando o noivo entrava no quarto da noiva, né, aos aposentos da noiva, para consumar o casamento. Mas Sansão não pôde fazer isso. Por quê? Porque ele tinha que pagar
os 30 vestimentos. O que ele fez? Ele foi até Ascalon, a uns 37 quilômetros dali, para não se fazer reconhecer, matou 30 filisteus, pegou os vestidos de linho fino, as vestes de linho fino, e pagou aos companheiros do casamento. Como ele não coabitou, o pai da noiva ficou extremamente preocupado. Por quê? Não consumar o casamento numa situação como aquela era a maior desgraça. E Sansão não consumou, porque ele foi a 30 quilômetros, lembre-se, era a pé, ele matou as pessoas, voltou, e neste meio tempo, a época, o tempo de consumar o casamento tinha acabado. Como o pai da noiva viu que Sansão não estava ali, ele achou que Sansão tinha desistido, ele deu a noiva para o companheiro, para o padrinho do casamento. Isto irritou muito mais Sansão, porque quando Sansão, depois de a ira aplacada, ele reagia com ira, ele não pensava nas coisas. O que ele fez? Quando ele chega lá, trouxe o presente, agora eu vou lá, coabito, confirmo o casamento, tudo certo. Quando ele chega, a noiva já estava com uma outra pessoa. Quando o pai viu a confusão armada, ele disse, não, mas espera lá, eu tenho uma irmã, a irmã mais nova aqui, e eu ofereço então a irmã mais nova. Ele fica extremamente zangado, vai até os filisteus, faz uma retaliação, ou seja, ele mata os filisteus, e os filisteus agora, sofrendo esta retaliação, porque ele perdeu a noiva, ele não se vinga dele, do pai, nem da noiva, ele se vinga dos filisteus, porque foram eles que fizeram ele perder a consumação do casamento. Os filisteus, então, sendo mortos, sendo atacados, eles querem saber quem foi que fez aquilo, disseram, não, foi Sansão, o que era para casar ali com a pessoa tal e tal lá de Tímina. E eles foram lá, mataram a família inteira. Quando Sansão viu isso, o que ele fez? Veja aqui, que é uma retaliação atrás de outra, uma violência gerando outra violência. Nada feito com calma, nada feito pensando, nada feito perguntando ao Senhor. Quando isto é feito, o que acontece? Sansão viu o que aconteceu, ele pega raposas, né? Uns animais silvestres, tá? E amarra tochas de fogo na cauda desses animais e solta no campo que estava prestes a ser colhido, já tinha uma parte sido colhida, a outra parte estava para colher, e aquele fogo então se espalha por toda a plantação, inclusive por árvores e oliveiras, etc. Faz uma destruição total. Sansão, depois disso, depois de se vingar de todo mundo, de trazer essa vingança toda, ele vai até a fenda da rocha em Etã. Etã era uma outra localidade que ficava ali uns 5 quilômetros, mais ou menos, de Zorá, a sua cidade natal. Bom, os filisteus não queriam deixar por isso mesmo. Eles vão até uma cidade chamada Lei, que quer dizer queixada, e eles exigem, então, que a população entregue Sansão, porque senão eles é que vão se haver com os filisteus. E os filisteus já estavam oprimindo, já fazia 40 anos que eles estavam oprimindo. Então, era uma opressão a mais, era uma violência a mais. O que os judeus fizeram? Mais ou menos uma quantidade grande, uns 3.000 judeus foram até Lei
e disseram: Sansão, o negócio é o seguinte, eles estão nos ameaçando, tem 1000 filisteus ali, eles vão nos matar. Então, nós vamos te amarrar e a gente vai te entregar para os filisteus. Sansão disse: vocês não vão fazer nada comigo? Não, a gente só vai te amarrar e vai entregar para eles e daí é contigo. Ok, então o que acontece? Ele se deixa amarrar com cordas pelos judeus e os judeus então vão até os filisteus e quando eles estão chegando, os filisteus em emboscada atacam Sansão. Sansão consegue arrebentar as cordas e ali tinha uma queixada de um animal, de uma jumenta. Ele pega essa queixada, né, o queixo da jumenta, que né, era grande, e com este queixo de jumenta, ele acaba matando estas pessoas. Ali, esta localidade ficou conhecida como Ramat-Lehi, ou seja, na altura da queixada. Lehi, na altura da queixada. Sansão, ele exerce o seu ministério de juiz do jeito dele, né? Dos percalços dele, dos tropeções dele, por 20 anos. Os estudiosos acham que foi entre 1080 até 1060. E alguns acham que Abimeleque, Jefté tinham conhecimento de Sansão. Nós já falamos isso, que alguns acham que as datas mencionadas na Bíblia elas são em sequência, outros acham que pode ter sido ao mesmo tempo em lugares diferentes da dispersão, da distribuição dos israelitas. Bom, um determinado dia, Sansão vai a Gaza. Gaza ficava um pouquinho mais longe, ficava uns 60 quilômetros mais ou menos de Zorá, e se o amado lembra, nós vimos que Gaza era uma cidade filisteia. Estava lá no território filisteu, no meio do território filisteu. E ele não tem medo e ele vai até Gaza. Ele vai lá e ele se encontra com uma prostituta filisteia. E aí as pessoas, sabendo quem era Sansão, eles disseram o seguinte: não, vamos fechar a cidade, vamos trancar os portões e aí a hora que ele for sair a gente agarra Sansão e destrói Sansão. Sansão, no meio da noite, ele pura e simplesmente se levanta, quer ir embora, os portões fechados, ele arranca os portões e ele leva portão, ombreira, as ombreiras da porta, as trancas, tudo, as folhas, e ele leva embora aquilo, morro acima, por mais ou menos, diz, 60 quilômetros, tamanha era a força. E ninguém se mete com Sansão. Bom, lá pelas tantas aparece então a segunda mulher pela qual Sansão se apaixona. Esta foi a perdição de Sansão. Dalila, que quer dizer adoradora ou devota. Ela morava, segundo a Bíblia, ela morava no Vale de Sorek. Era próximo de Zorá, mas estava no território filisteu. E aí ele se enamora dela, eles começam a namorar e os filisteus, os príncipes filisteus, chegam até Dalila e dizem o seguinte: nós vamos te dar uma fortuna em prata se você entregar Sansão. Diga qual é o segredo dele, porque a gente vai ter que destruir a sua força exatamente para prendê-lo. E eles oferecem o que hoje seria mais ou menos 14 quilos de prata para cada príncipe. Vai dar mais ou menos uns 70 quilos de prata. Era muito dinheiro para ela trair Sansão. E ela começa a fazer isso. Então ela pergunta a primeira vez e ele diz: não, você vai ter que me amarrar com um tendão fresco feito de tripa torcida. Ela faz isso e é só dizer que os filisteus estavam ali, arrebenta tudo.
Depois ela diz, se você fizer corda nova que nunca tenha sido usada, eu perco a força. Fez isso e não adiantou nada. Aí ele disse, se você tecer os meus cabelos num tear, com um pino de tear, né, eu perco a força. E ela fez isso e nada aconteceu. E ela chorando, 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 você não me ama, até que Sansão conta efetivamente o seu segredo. Qual era o seu segredo? Ele era nazireu desde o nascimento, apesar de que o único voto de nazireu que ele cumpria era dos cabelos longos. Aí o que ele fez? Contou isso para Dalila. Dalila chama os filisteus, vai alguém, corta os cabelos dele e quando isto é feito, quando ele corta os cabelos, há uma completa separação. A separação dele com o Senhor foi exposta. Na verdade, o Senhor já estava meio que deixando dele, né? Porque ele vivia uma vida dissoluta. Ele não era aquela regra, né, de padrão de comportamento. Mas ele serviu a que se propôs, ou seja, livrar o povo dos filisteus. Capturado, seus olhos foram vazados, eles foram arrancados, furados. Ele foi levado para Gaza, para aquela cidade anterior, que era uma das principais cidades dos filisteus, que a gente falou agora há pouco. E lá ele tinha que mover um moinho. Isso era trabalho de animal, se fosse um moinho grande, ou era trabalho de mulher escrava, se fosse um moinho pequeno. Então ele foi colocado em cadeias de bronze, pés e mãos amarrados, e ele ficava o dia todo empurrando aquele negócio, moendo o trigo para os filisteus, numa completa humilhação. Mas tempo suficiente que Deus deu para Sansão, para que ele pudesse pensar quem ele era, o que ele estava fazendo ali, o que ele fez da vida toda dele. Ele precisou ser humilhado, ficar cego, amarrado, fazendo um trabalho horrível, um trabalho de animal, que era empurrar ao maquinário, para ele perceber o que ele estava fazendo, para ele perceber que não estava cumprindo aquilo que Deus tinha na vida dele, o que de precioso Deus tinha para a vida dele. E ele pôde, então, se arrepender. Nesse meio tempo, o cabelo dele começou a crescer novamente. E aí, os filisteus fizeram uma festa a Dagon. Nós já falamos de Dagon. Dagon era uma divindade que veio da Mesopotâmia e que era adorado, né, em Bet-Shean, no tempo de Saul, em Asdod, até o período dos Macabeus. Dagon era um deus bastante adorado por eles. Dagon quer dizer grão, era o deus do grão. E aí Sansão foi levado para ser o divertimento, para ser o espetáculo. O final da humilhação, né? Aquele que levou terror para todo mundo, agora estava sendo humilhado diante de um deus, de um ídolo. Sansão percebeu a oposição dele. Os estudiosos acham que haviam os principais oficiais e governantes não iriam deixar de ver isso, a humilhação de Sansão diante de Dagon, o seu Deus. Eles estavam se achando os maiorais. Sansão pediu para o moço colocá-lo do lado das duas colunas que sustentavam toda a estrutura. E aí ele disse: Senhor, pela última vez eu te peço força. Eu te peço que tu me revistas da graça que tu sempre me deste, que era a força. E aí ele, mesmo sabendo que ia morrer, o que ele fez? Ele mexeu nas colunas, invocando o nome de Deus. E ele usa os três principais nomes de Deus:
ele usa Adonai, Yahvé e Elohim. Invocando o nome de Deus, ele derruba toda a estrutura, matando inúmeras pessoas. Disse que os que morreram com a morte dele foram mais do que os que ele matou em vida, vingando os filisteus, que haviam oprimido o povo de Deus por 40 anos. E ele os salva, e ele é juiz por 20. E na sua morte, na sua humilhação, ele desanda tudo. Sansão, então, foi levado e foi sepultado no sepulcro da família de Manoá. Amém, amados? Bons estudos.